Ele é um garoto que acaba namorando a garota mais tímida da escola. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora! Já no ensino médio, ela cria coragem e resolve se declarar para o seu grande amigo, Junichiko Bota, acreditando que finalmente poderia surgir algo romântico entre eles. Mas o Junho dispara um "te enxergo só como parceiro", tipo mais camarada do que qualquer outra relação. Ele sequer notava que ela nutria sentimentos por ele, e só passou a perceber algo diferente quando a viu usando o vestido na escola. E sério, o cara jurou que ela estava fantasiada de garota. Homens, né? Sempre perdidos nos sinais mais evidentes. No caminho para a escola, dá para notar que Junho e Tomo têm uma amizade bastante próxima. Ele confia muito nela. Já ela, por outro lado, responde cada provocação com um soco nas costelas dele. Chegando no colégio, Tomo vai atrás de sua melhor amiga, Mizuzu Gundo, uma menina com jeito frio e calculista, mas com um humor bem peculiar. Mizuzu não alivia. Diz que Tomo só está nessa situação porque sempre foi bruta desde pequena, enquanto ela mesma sempre foi a dona da casa, cheia de bonecas e afins. Chega a comentar que, se não conhecesse o histórico da amiga, diria que ela é um garoto. Mesmo assim, oferece um conselho direto, tentar ser um pouco mais feminina. Tomo tenta seguir a dica, mas Junho sabota tudo, provocando-a e gerando uma confusão que termina em briga, com direito à trocação de socos típica de amigos que brigam mas se respeitam. Em casa, o pai de Tomo, Goro, fica sabendo da confusão, e ao invés de perguntar se ela está bem, reclama porque ela perdeu para Junho. O homem, dono de dojo e super musculoso, manda a filha treinar sem pestanejar. Dá pra entender o estilo de vida puxado que ela leva. No dia seguinte, Tomo ainda está emburrada com Junho, que tenta se desculpar, mas só consegue piorar as coisas. Ele acaba dizendo que se irrita demais com o jeito dela e não suporta ser deixado de lado. Isso faz Tomo ceder, e no fim, ela aceita as desculpas. Chega a hora do almoço e Tomo está junto de Mizuzu, que tem uma ideia maluca, reunir os três para comer juntos. Tomo já imagina a catástrofe, porque Junho e Mizuzu se odeiam, tipo rivalidade Flamengo x Vasco, só que ainda mais intensa. Mas eles acabam se juntando e por algum motivo toda a comida de Tomo vai parar na bandeja de Junho. Mais tarde, Tatsumi Tanabe, um garoto meio estranho, aborda Junho perguntando de forma suspeita o quão sério é o relacionamento entre ele e Tomo. Mizuzu ouve a conversa, pensa que se trata da amiga e corre contar tudo para Tomo. Junho, um pouco avoado, explica que Tanabe estava na verdade falando do karatê, já que Tomo é uma fera nos chutes. Tanabe, empolgado e com ciúmes de Junho, fica frustrado. Mizuzu resolve o mal-entendido, deixando claro que só ela tem direito de provocar Junho. Logo depois, Junho e Mizuzu deixam a escola juntos sob uma chuva forte, dividindo o guarda-chuva que era de Tomo. Mizuzu séria pergunta o que Junho faria se Tomo arrumasse um namorado, pois acredita que ele a substituiria rapidinho. Junho, perdendo a paciência, empurra a amiga para fora do guarda-chuva. Sinceramente, Mizuzu merecia algo pior. Tomo chega na cena logo depois e, ao descobrir o que aconteceu, toma ao lado de Mizuzu, deixando Junho arrasado. No caminho de casa, Tomo se afasta dele, dizendo que está suada. Junho, obviamente, aproveita a deixa para verificar, e Tomo, sem jeito, não sabe lidar com o clima que surge entre os dois. A tensão aumenta quando ela percebe Junho muito próximo, entra em pânico e sai correndo. Ele consegue alcançá-la, mas ao ver que as roupas dela estão encharcadas, fica vermelho, entrega o guarda-chuva e sai apressado. Tomo permanece ali, confusa, sem saber como reagir. Dias depois, Tomo está treinando karatê ao lado de Kozuki Misaki, um amigo com jeito de príncipe, tão fofo que parece até mais novo do que ela. Para ele, Tomo é como uma guerreira poderosa. Misaki, capitão do clube de karatê, pergunta como ela se sente treinando no time masculino, já que após vencer todas as meninas, os professores decidiram colocá-la para lutar com os garotos. Tomo confessa que se sente um fracasso como garota. Mas Misaki, tímido, rebate, dizendo que ela é bem feminina, deixando-a animadíssima. Tomo pede para ele repetir, mas o rapaz encabulado complementa dizendo que ela é encantadora do jeito que é e que deveria acreditar mais em si mesma. Tomo derrete com o elogio. Após o treino, algumas garotas aguardam Misaki, mas ao vê-lo ao lado de Tomo, ficam irritadíssimas. Tentam desafiá-la, mas ao perceberem que ela é temida por todas, começam a tremer. Mizuzu, ao saber do ocorrido, pede para Tomo não brigar, pois as meninas só queriam reclamar de Misaki. Mas Tomo não dá ouvido e está pronta para encarar qualquer uma. Quando finalmente se encontram, Misaki e Naoko ficam apavorados, mas as meninas apenas confessam que queriam falar sobre Misaki, pois o viram com Tomo. Percebendo que elas só precisavam de conselhos amorosos, Tomo, que elas acreditam ser mais feminina, começa a dar dicas sobre como se aproximar dele, surpresas com sua atitude. As garotas passam a admirar Tomo. No dia seguinte, Tomo, empolgada, conta tudo para Mizuzu, dizendo que agora as meninas a enxergam de outra forma. Mizuzu, no entanto, apenas resmunga, lembrando que na época da escola secundária, as garotas a apelidaram de Dia Ensolarado, pois sempre as deixava suando de calor. Mais tarde, dentro do ônibus, Junho tenta oferecer seu assento para Tomo, mas ela, toda sem jeito, prefere continuar de pé, frustrada porque ele não percebe seus sentimentos.
E claro, o coletivo começa a lotar, e um senhor sem noção passa a se aproveitar da situação, encostando nela de forma nada adequada. Tomo fica paralisada, à beira das lágrimas, mas Junho, sempre atento, percebe e com toda a coragem confronta o homem, levando-o até a polícia. Tomo, emocionada, conta tudo pra Mizuzu, que, depois de se preocupar, relaxa ao saber que Junho cuidou de tudo. Tomo ainda revela que Junho sugeriu que ela parasse de usar vestidos, achando que não combinavam mais com ela. A indignação toma conta dela, e logo vem outro soco nele como de costume. Mizuzu, prática como sempre, comenta que ao invés de largar os vestidos, Tomo deveria parar de usar aqueles shorts por baixo, pois está apenas escondendo as pernas. Tomo, óbvio, recusa a ideia na hora. Mizuzu explica que é assim que a maioria das meninas costuma se vestir, deixando Tomo ainda mais confusa. No dia seguinte, Tomo tenta conversar com Junho e depois de alguma enrolação, ele tenta se desculpar mais uma vez, pedindo pra ela parar de ficar irritada com ele, até se oferece pra voltarem juntos pra casa. Tomo, nervosa e sem saber como agir, tenta se desculpar pela briga, mas nota que Junho evita ao máximo encará-la. Para piorar, ele acaba batendo de cara num poste no caminho até o ônibus. Junho, convencido de que todos estão olhando para sua querida amiga, decide se colocar à frente dela para protegê-la. No dia seguinte, Tomo corre contar tudo pra Mizuzu, que, com seu jeito provocador, vai direto falar com Junho apenas para testá-lo e ver até onde ele aguenta. É aí que o drama começa a ganhar força com a chegada de Carol Olston, a idol da escola. Loira deslumbrante, tem todos os rapazes aos seus pés, e Tomo, ao ver a popularidade dela, acha que é por ser extremamente feminina. Então, pergunta a Mizuzu como poderia se parecer com Carol, já que a menina é praticamente um ícone. Mizuzu, sem paciência, explica que Carol é popular não só por ser a única britânica do colégio, mas também por sua doçura, fragilidade e aquele ar angelical que atrai qualquer garoto. Enquanto Tomo ainda se questiona sobre como se tornar parecida com Carol, acaba cruzando com Misaki e, para sua surpresa, Carol está com ele. Descobre-se que eles se conhecem desde a infância, havendo até um acordo entre as famílias para um possível casamento no futuro. Carol, ao ver Tomo, a confunde com um garoto da classe, deixando-a furiosa. Tomo deixa claro que é uma menina, e Misaki tenta acalmar os ânimos. Mas Tomo, com seu temperamento explosivo, não gosta nada da proximidade entre Carol e Misaki, ficando possessiva, e de quebra, passa a chamar Carol de tonta constantemente. Tomo desabafa tudo com Mizuzu, que, como boa amiga, a apoia, também chamando Carol de tonta, já pressentindo que o drama está apenas começando. Mais tarde, Carol procura Mizuzu e, com seu charme característico, oferece um pedaço de bolo em troca de ajuda para superar Tomo. Mizuzu, sempre esperta, aceita na hora. Afinal, quem recusaria um bolinho? Mas sua verdadeira intenção é usar Carol em seus próprios planos, deixando isso bem claro ao dizer que tem um jeito único de lidar com Tomo. Carol então procura Junho pedindo ajuda nos treinos, mas ele logo percebe que se trata de uma armadilha para superar Tomo. Ainda assim, concorda em ajudar. Enquanto isso, Tomo, aflita, vê os dois se aproximando cada vez mais, entra em pânico e exige explicações de Mizuzu, que só atiça a confusão, esperando que Tomo tome alguma atitude. Junho começa a treinar Carol, mas rapidamente percebe que ela não tem noção alguma de exercícios, sendo totalmente desajeitada, a única coisa que consegue fazer direito é pular corda. Tomo, observando de longe, sente o desconforto aumentar. Quando se encontram numa situação constrangedora, Carol declara a Junho que é rival de Tomo, mas ele, com naturalidade, diz que ela não tem a menor chance contra sua amiga. Tomo começa a reclamar de Junho, e Carol, percebendo que Mizuzu a manipulou, admite derrota e diz que não competirá mais com Tomo. Confusa, Tomo se acalma, e Carol se despede, deixando os dois sem saber o que pensar. Mas claro, a história não para aí. Carol e Mizuzu, depois da confusão, se reúnem para comer o bolo juntas, e Carol, com um sorriso calculado, propõe amizade a Mizuzu. Esta prática aceita, sabendo que precisa da aprovação de Tomo. No dia seguinte, Carol, com seu charme habitual, procura Tomo para pedir permissão. Reflete sobre tudo o que viveu. Desde criança, sempre foi rejeitada por outras meninas, seja por ser diferente ou por inveja. Mas isso a tornou mais forte. Com coragem, pede a Tomo que sejam amigas. Tomo, com seu jeito generoso, aceita, fazendo Carol se sentir acolhida. Mizuzu, fiel a si mesma, admite que só aceitou a amizade porque Carol deve ser bem rica e ela quer aproveitar. Mais tarde, Tomo conta pra Junho sobre sua nova amizade com Carol, animada por estar no meio das garotas mais populares da escola. Junho, meio desinteressado, diz que até entende, mas confessa que não consegue ser imparcial quando se trata de Mizuzu, já que eles chegaram a sair na época da escola secundária. É aí que a trama vira. Junho admite que os dois tiveram algo rápido, e o que parecia apenas uma saída casual virou um relacionamento cheio de reviravoltas. Tomo, surpresa, exige explicações de Mizuzu, que seca revela que o namoro durou só alguns dias na primavera da secundária. E o motivo foi banal. Junho atraía todas as meninas e ela queria exibir o namorado, nada além disso. Só queria ser a rainha da escola.
O primeiro encontro deles foi de bicicleta, com Junho levando Mizuzu por quilômetros sem fim, pedalando cerca de 40 quilômetros até chegar a uma cabana isolada. Tudo isso apenas para apreciar a paisagem, sem qualquer outro motivo aparente. Mizuzu ficou indignada, e no dia seguinte, ele ainda a fez percorrer o mesmo trajeto, o que a fez perder quase 5 quilos em 2 dias. Desde então, jurou nunca mais chegar perto de uma bike na vida. E para piorar, Junho se adiantou e terminou com ela antes, ferindo profundamente o orgulho da garota. O relacionamento deles não passou de andar de mãos dadas e alguns abraços desajeitados, uma completa perda de tempo, mas o cara sabia muito bem aproveitar as oportunidades. De volta para casa, Tomo começa a se questionar. Será que Junho ainda sente algo por Mizuzu? Ela decide confrontá-lo sobre isso, mas ele deixa claro que, no momento, não está interessado em ninguém. Tomo sente um certo alívio, mas não consegue evitar uma pontinha de frustração. O dia seguinte traz mais um encontro inesperado. Misaki, o tal príncipe, cruza o olhar com Junho pela primeira vez, e como era de se imaginar, Junho, com aquele jeito bruto, não perde a chance e solta uma pancada na cabeça de Misaki. Claro, Tomo aparece para defendê-lo, acertando um golpe certeiro em Junho, deixando o cara completamente sem reação. Misaki, sempre polido, aperta a mão de Junho e, como se fosse algo comum, comenta que também treina karatê, convidando Junho para praticarem juntos algum dia. Tomo novamente precisa intervir para proteger Misaki do mau humor de Junho. Mais tarde, os dois acabam se encontrando na estação, lembrando que Tomo havia pedido para Junho tentar se dar bem com o príncipezinho. Ele até se esforça para ser cortês, mas Misaki, nervoso, mantém certa distância, ainda receoso dele. No ônibus, o papo começa meio travado, mas logo flui quando o assunto passa a ser Tomo. Junho, sem pensar muito, acaba revelando que costuma treinar com ela no dojo de seu pai e que, mesmo sendo uma garota, Tomo é sua maior rival, já que apesar de fisicamente mais fraca, ele sempre leva a pior quando as regras são aplicadas. Ele admite que admira a determinação e o espírito dela, confessando que no fundo gostaria de ter um pouco disso. Misaki, confuso, começa a achar que Junho não é tão terrível quanto pensava, mas percebe o dilema de estar diante de alguém claramente mais forte que ele próprio. No dia seguinte, Tomo conversa com Misaki, e para sua surpresa, ouve dele que foi divertido voltar para casa com Junho. Isso deixa Tomo radiante, pois finalmente nota que Junho talvez esteja construindo uma amizade de verdade com Misaki. No fim de semana, Tomo resolve ir a uma cafeteria com Mizuzu, e comenta que já não sai tanto com Junho. Não porque ele evite, mas porque ela mesma fica nervosa e acaba fugindo. Mizuzu, com sua franqueza de sempre, sugere que ela o convide para algo mais romântico, como um jantar ou uma ida ao cinema, em vez de programas como beisebol ou boliche, que soam mais como encontro entre colegas. Tomo, ainda sem saber muito bem, decide seguir a dica e chama Junho. Ele obviamente fica animado com o convite, e ao saber que Tomo vai precisar de ajuda para escolher o que vestir, Mizuzu e Carol se oferecem para acompanhá-la às compras de roupas novas para a grande noite. Chegado o dia tão aguardado, quando Tomo aparece, Junho simplesmente fica boquiaberto com a beleza dela. Está deslumbrante, digna de ser chamada de rainha em qualquer lugar. Porém, ele acaba levando-a para as gaiolas de beisebol, o que desperta nela uma nostalgia inesperada. Em seguida, vão para o boliche e a história se repete, mas algo começa a incomodá-la. Tomo percebe que está fazendo exatamente o contrário do que Mizuzu havia recomendado, então sugere mudarem o rumo e irem ao karaokê. Para sua surpresa, Junho aceita sem pensar. Só que ao chegar lá, Tomo fica morrendo de vergonha, e até reclama com Junho por ele ter aceitado sua ideia. Ele, com seu jeito direto, explica que topou porque desde criança sempre seguiu seus passos e sabia que ela se divertiria. Ouvindo isso, Tomo se anima e resolve cantar, mas o resultado é um desastre tão grande que Junho não consegue segurar a risada. Ela, claro, fica extremamente constrangida. Na volta, Tomo, corada de vergonha, conta a Mizuzu e Carol como foi o encontro, e as duas pedem a Junho para mostrar o vídeo da apresentação. Tomo tenta impedir de todas as formas, mas é inútil. Mais tarde, Tanabe, o entusiasmado admirador de Mizuzu, vai bater papo com Junho e comenta que jamais viu Mizuzu sorrir, o que faz Junho refletir sobre o jeito enigmático dela. Tanabe até tenta arrancar uma risada, mas o máximo que consegue é deixá-la irritada, recebendo fita adesiva na boca e vendo Carol passar pela mesma coisa depois de ganhar um selinho na bochecha. Tanabe, com aquela teimosia que todos já conhecem, pergunta sem rodeios o que deve fazer para ver Mizuzu sorrir. E Mizuzu, no estilo direto dela, responde que ele deveria simplesmente pedir para ela ser sua namorada. Claro, ela acredita que ele vai ser recusado e, nesse caso, até riria da situação. Porém, para surpresa, isso só serve para motivar ainda mais Tanabe a continuar insistindo. Enquanto isso, Tomo observa algumas garotas brincando e acaba desabafando com Mizuzu que gostaria de ser mais carinhosa, sobretudo com ela, mas quando tentou no passado, as meninas se afastaram. Então ela pergunta se pode abraçar Mizuzu, o que a deixa meio sem jeito, mas Tomo promete que não vai apertar demais. No fim, Mizuzu acaba pedindo para Carol dar o abraço no lugar dela. Nesse instante, Tomo percebe que Carol é incrivelmente macia, cheirosa e, de certa forma, começa a questionar se Carol realmente é uma garota. Mizuzu, com aquele olhar sagaz, responde que Carol é de outro nível, mais que qualquer outra menina.
Tomo fica intrigada, mas nota que as outras colegas, como Misaki e Naoko, também ficam muito envergonhadas quando ela tenta abraçá-las. Tomo percebe que Mizuzu parece estar incomodada, mas Karol, como sempre, nem percebe nada. Tomo então decide observar melhor as expressões discretas de Mizuzu, que para ela são quase invisíveis. Finalmente entende o motivo da irritação. Mizuzu ficou magoada porque Tomo abraçou todas, menos ela. Tomo corre até ela, pede desculpas e a envolve num abraço apertado. Mas Mizuzu, com o jeito característico dela, percebe que errou, já que no fundo só queria que Tomo fosse mais carinhosa consigo. Mais tarde, Tomo resolve surpreender Junho e o abraça por trás. Mas ele, sem saber como reagir, recusa rapidamente, dizendo que já não são mais crianças para isso. Tomo, revoltada, responde no seu estilo, distribuindo socos, e lá vão eles novamente para outra das suas brigas de amizade. Dias depois, Junho aparece no quarto de Tomo para reclamar dela ainda estar dormindo. Na realidade, Kemi, a mãe de Tomo, havia permitido que ele entrasse para acordá-la. Depois, Junho acaba tomando o café da manhã que Tomo preparou, enquanto Kemi reclama do marido Goro, que só vive no dojo e quase não para em casa. Isso a deixa furiosa, mas Tomo explica que apesar disso, seu pai sempre esteve presente quando ela precisou, e conta como ele sempre foi parte ativa da vida dela desde a escola. Junho, pensativo, reflete sobre o que ouviu. No dia seguinte, Karol e Mizuzu falam com Tomo, dizendo que não vão poder almoçar juntas, porque precisam conversar em particular. Karol, com seu jeitinho mandão, entrega sua tiara para Tomo e manda ela ir comer com Júnior. Tomo, envergonhada, aceita, mas fica embaraçada. Enquanto isso, Karol e Mizuzu vão para a varanda e chamam Mizuki para se juntar a elas. Durante a conversa, Mizuki agradece Mizuzu por ser amiga de Karol e pede que cuide bem dela, já que a considera como uma irmã mais nova. Mizuzu, atenta, pensa que será complicado, porque se Júnior não enxerga Tomo como mulher, Misaki também não a vê assim. Logo depois, Tomo encontra Mizuzu e Karol e as acusa de deixá-la de fora. Nesse momento, Misaki e Naoko chegam pedindo ajuda. Um veterano do terceiro ano, conhecido como Grandão Mulherengo, estava mexendo com Naoko e elas pedem para Tomo intervir. O rapaz começa a provocá-la, tentando intimidar, mas ela não perde tempo e aplica um chute devastador, derrubando-o no chão, totalmente apagado. Tomo tranquiliza as amigas, prometendo protegê-las e sai deixando Naoko e Misaki coradas e emocionadas. No fim do dia, o sujeito, junto com seus comparsas, decide se vingar de Tomo, mas Júnior, que soube de tudo, resolve enfrentá-los. Mesmo sendo mais novos, eles encaram os grandalhões, que acabam pedindo desculpas de joelhos. Tomo, surpresa, pensa que não bateu tão forte para causar isso. Junho, como verdadeiro protetor, inventa que houve um acidente e que só por isso interveio. No outro dia, Karol convida as amigas para sua casa, e para que ninguém se perca, desenha um mapa super detalhado para Mizuzu e Tomo. Quando chegam, ficam de boca aberta ao ver que a mansão de Karol é gigantesca. Só que a mãe dela, Ferris, aparece achando que são delinquentes e ainda pensa que Tomo é um garoto. Mas ao notar sua personalidade, percebe o engano. As meninas se apresentam como amigas de Karol, e Ferris as leva para dentro. A Karol, usando um disfarce de ovelhinha, abraça as meninas, mas quando tenta abraçar a Mizuzu, ela desvia no reflexo e ao notar que ambas estão de tranças, decide soltar o cabelo na hora. Ao entrarem no quarto da Karol, o Toma até imagina que ela parece uma princesa e fica todo animado. A Mizuzu, por outro lado, tenta manter aquela postura séria e distante de sempre. Enquanto isso, Toma e a Karol começam a olhar algumas fotos e a Mizuzu vai até o banheiro. Só que a Ferris segue ela e pergunta por que ela foi tão fria com a Karol mais cedo. A Mizuzu rebate perguntando o que a Ferris faria se dissesse que é amiga da filha dela só por educação, e a mãe começa a rir, achando a situação fofa demais. Nesse meio tempo, a Karol e a Tomo jogam uma partida de reverse, e a Karol dá uma surra nela. Tomo, toda sem graça, pede pra Mizuzu se vingar, já que nunca tinha perdido antes. A Karol também vence a Mizuzu, e a Tomo fica em choque total. No fim do encontro, as meninas agradecem a recepção da Ferris. A mãe da Karol abraça todo mundo e diz pra voltarem quando quiserem, até dar um abraço na Mizuzu, tipo uma cena de família feliz. O problema é que a semana de provas está chegando e a Tomo fica toda apreensiva. A Mizuzu se oferece para estudar com ela na casa dela e, claro, chama a Karol também. A Mizuzu, meio desconfortável, fica imaginando o quão vergonhoso seria mostrar sua casa para as duas. Mesmo assim, ela afirma com confiança que é totalmente capaz, já que ficou em primeiro lugar nos últimos exames, enquanto a Tomo ficou em 30º. A Tomo fica com aquela expressão de derrota. Depois, quando chegam à casa da Mizuzu, ela logo avisa que a Tomo tá proibida de mexer em qualquer coisa, porque desde pequena a Tomo quebrava tudo por aí. Quando a mãe da Mizuzu chega, vê os sapatos da Tomo e acha que a filha conseguiu um namorado. Quando olha mais de perto e vê Tomo e Mizuzu juntas, se impressiona com a semelhança e pensa que são irmãs. A Karol, sem noção nenhuma, solta que a Mizuzu é tão bonita quanto a mãe dela, mas a mãe não gosta muito do comentário e manda elas subirem pro quarto. No quarto, a Mizuzu tenta dar aula de matemática, mas a Tomo e a Karol não param de brincar e fazer piada. A Mizuzu tenta continuar firme, mas quando a Tomo surpreende dizendo que vai se esforçar para passar na mesma universidade que ela e a Karol, a Mizuzu percebe que isso vai ser mais complicado do que imaginava.
A Carol, claro, também quer seguir as duas, tipo querendo fazer parte da equipe. Depois das provas, a Tomo fica feliz por ter passado, mas se surpreende ainda mais quando vê que a Carol conseguiu o primeiro lugar. Dias depois, o Junho conta pra Tomo que comprou um jogo novo e a chama pra ir à casa dele. A Tomo, empolgada, aceita, mas percebe que isso significa dormir lá. Ela fica na dúvida se vai contar ou não pros pais, mas Carol e Mizuzu acabam entregando tudo antes, ou seja, sem volta. Quando chegam na casa do Junho, ele avisa que a mãe viajou, então a casa é só deles. A Tomo, meio inquieta, fica desconfiada e até pensa em desistir, mas acaba indo junto. O Junho, ansioso, pergunta se ela vai tomar banho, já que ele já tomou. A Tomo fica indecisa, mas resolve usar a mesma ducha que o Junho usou, ficando cada vez mais envergonhada, enquanto ele tá quase explodindo de nervoso. Enquanto ela toma banho, o Junho fica no quarto se debatendo, até se dar uns tapas para tentar acalmar o coração. Quando a Tomo sai, o clima fica denso. Junho tenta quebrar a tensão sugerindo que joguem alguma coisa, e a Tomo acaba distraindo ele sem querer. Depois de horas jogando, o clima começa a esquentar entre os dois. Eles trocam olhares, ainda no embalo dos jogos, e decidem ficar acordados a noite toda. Só que o sono vence, e eles acabam dormindo. A Tomo dorme na cama do Junho, e ele no chão, mas até isso vira dilema. Quando ela se deita, o Junho não consegue dormir com ela ali. Ele tenta conversar dizendo que se divertiu muito e queria que aquilo durasse pra sempre. A Tomo ia dizer que sentiu o mesmo, mas ele já tinha apagado. Aproveitando que ele dormiu, ela observa o rosto dele de perto e, do nada, aperta o nariz dele. Mesmo dormindo, o Junho entra em modo de defesa e, num reflexo, acaba encurralando a Tomo, achando que ela estava fingindo estar dormindo.